Olá, olá, acadêmico, seja muito bem-vindo novamente a este canal TCC Bem Feito. Eu sou a professora Socorro Melo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você 4 passos que vão te ajudar a escolher o seu tema de pesquisa. Não é? Afinal, nós sabemos que a escolha do tema de pesquisa é um dos elementos mas muito importante no desenvolvimento de qualquer pesquisa e que também é justamente esse item que faz com que a maioria das pesquisas precisem passar por ajustes. Não é justamente porque esse item fundamental não é bem definido, não é bem estruturado, porque não simplesmente não segue os critérios fundamentais para a sua escolha. Então assiste esse vídeo até o final e, logicamente, se inscreva nesse canal, tá certo? Então vamos lá? Então, acadêmico, o primeiro passo, primeiro que eu sempre recomendo aos meus orientandos aqui do TCC Bem Feito, é que eles possam dar um tema em que eles tenham um interesse pessoal, um interesse particular em pesquisar sobre esse assunto, não é um assunto no qual ele tenha, desperte os gostos, desperte as motivações, os seus interesses, porque afinal de contas, quem precisa gostar de pesquisar sobre determinado assunto é você, porque afinal de contas, quem vai escrever é você. Exemplo, eu, Socorro Melo, pessoalmente eu gosto de estudar, eu gosto de ler sobre espiritualidade, não é? E isso faz com que, independente da necessidade de eu escrever algo sobre espiritualidade ou não, eu naturalmente, pessoalmente, eu estou sempre buscando fazer leituras sobre esse assunto, porque é um assunto que me interessa. Logicamente que quando surge a necessidade de falar sobre esse assunto de um modo mais específico, inclusive produzindo algum artigo ou orientando algum aluno nesse assunto, logicamente que eu tenho muito mais facilidade porque eu já tenho um interesse pessoal nisso. E esse interesse pessoal, ele vai contribuir, ele vai me dar a base para eu buscar o item seguinte, o passo seguinte, que é justamente o nosso item 2, saber justamente se nós temos fontes disponíveis, tá certo? E o item 2 ou o passo 2 ou o segundo critério que você deve aplicar para poder escolher o seu tema de pesquisa é justamente você identificar a existência de fontes de pesquisa, ou seja, você acadêmico deve observar, você deve fazer um levantamento de livros e artigos que falam sobre o tema, sobre o assunto que você deseja pesquisar, porque são justamente esses livros e esses artigos que vão te dar o embasamento, que vão te dar a sustentação teórica da sua pesquisa, do seu tema de pesquisa, tá certo? Porque você deve concordar comigo que não adianta de nada você gostar de um assunto, gostar de um tema, mas se aquele tema não tem sustentação, não tem fundamentação teórica, ou seja, outros autores antes de você nunca pesquisaram sobre esse assunto, então praticamente esse assunto não existe para o meio acadêmico. Isso acontece muito, com muita frequência. Inclusive, quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento já ouviram do orientador de vocês a seguinte frase: esse tema não tem fundamentação teórica, ou então essa temática de pesquisa ela é muito frágil. Ela não tem sustentação, por isso ela se torna frágil. Por quê? Porque você não identificou quais os artigos ou quais os livros que falam sobre esse assunto. Por isso é importante você estudar, você fazer esse levantamento dessas fontes de pesquisa, porque todo e qualquer tema, quando for para ser desenvolvido, ele precisa desse embasamento. Ok, acadêmicos? O terceiro passo para você selecionar o seu tema de pesquisa, você deve fazer um link entre esse tema que você tem interesse com a sua atuação profissional. Essa é uma recomendação que eu sempre faço para os meus orientandos, e aí eu sempre peço para eles observarem e para eles se perguntarem como é que aquele assunto que eles têm interesse em transformar em uma pesquisa, como é que isso pode contribuir para o trabalho deles futuramente, seja
de fato, como é que essa pesquisa vai me levar para o mercado de trabalho, ou como é que esse tema ele pode me projetar de outros modos, mas que eu tenha alguma que esse TCC ele possa me dar um retorno futuro. Como assim, Socorro? Fazer um link do tema de pesquisa com a atuação profissional. Todos nós sabemos que quando a gente está se formando, a gente só se forma, a gente só recebe o diploma quando a gente entrega a pesquisa. Então, nada mais interessante de você fazer um link entre esse tema com o seu futuro profissional. Ou seja, eu sou da área da administração, por que é que eu não procuro um tema que vá me projetar profissionalmente? Algo dentro da administração que eu queira atuar. Profissionalmente eu quero atuar nesta área da administração, então procura fazer um TCC nesta área. Eu sou do direito, eu quero trabalhar com direito tributário, então por que você não desenvolve um TCC que vá falar, que vá discursar sobre o direito tributário? Eu gosto de arquitetura, eu estou me formando em arquitetura. Eu gosto, por exemplo, de discutir, de ler, de observar a acessibilidade dentro da arquitetura. Como é que isso pode me ajudar? Através de um TCC, como é que eu posso me projetar profissionalmente? Então, perceba, quando você consegue fazer um link entre o seu assunto de interesse para o TCC e como você se vislumbra futuramente falando sobre aquilo, as suas ideias elas começam a se encaixar. Você começa a dar mais significado para a pesquisa que você pretende realizar. Então, sempre se pergunte: esse estudo ele poderá contribuir para o meu ingresso no mercado de trabalho? Ou como é que esse tema ele pode lhe projetar de outros modos? Por exemplo, a gente sabe uma observação é que nem todas as pessoas elas querem ingressar no mercado de trabalho na mesma área de pesquisa do seu TCC. Mas, por exemplo, os profissionais que querem trabalhar, os estudantes, os acadêmicos, os universitários que querem ingressar na vida, querem dar continuidade na vida acadêmica, o que é que eles fazem? Eles fazem um link do tema de TCC deles com o tema que eles querem trabalhar no mestrado. Depois, o que é que eles fazem? O tema que eles trabalham no mestrado, eles se aprofundam no doutorado. Ou seja, isso é projeção futura, isso é projeção profissional. Você vai trabalhar esse tema de interesse em uma linha contínua. Você não deve olhar esse tema de modo isolado, gente, porque esse é o grande equívoco dos orientadores, é não dizer a você que a melhor forma, o melhor tema, o melhor assunto que você deve pesquisar é aquele assunto que você consegue observar essa temática ao longo do tempo, observando as transformações que esse tema vai passando, os desafios que ele vem apresentando e você, dentro da sua pesquisa, você apresentar os novos olhares e as novas possibilidades desse tema para poder resolver os problemas que vão surgir no entorno dele. Então, esse é o passo 3. Faça um link de interesse entre o que você quer estudar no seu TCC, desenvolver e escrever no seu TCC, com a sua atuação profissional, seja no mercado de trabalho, seja no meio acadêmico, tá certo? Seguindo um mestrado, seguindo um doutorado, ok? Então, vamos agora para o nosso último passo, que é o passo 4. E nós chegamos então agora no nosso passo 4. O passo ele é muito importante porque ele vai servir tanto para você, acadêmico, que deseja desenvolver um TCC de revisão de literatura, ou para você que deseja desenvolver um TCC com pesquisa de campo. Então, o passo 4 é você observar, é você analisar o seu entorno. E aí eu coloquei aqui para vocês observarem dois exemplos, tá? No exemplo 1 é justamente para aquelas pessoas que vão desenvolver um TCC no qual eles vão realizar uma revisão de literatura, um TCC de pesquisa bibliográfica, que aqui no caso o seu entorno, não é, os seus temas de interesse vai ser justamente o quê? Os assuntos ou as disciplinas que mais apresentam dúvidas. Então, é interessante você observar essas questões dentro da sua área de formação, quais são essas disciplinas, quais são esses assuntos que você e os seus colegas e demais outras instituições você observa, por exemplo, em congressos,
quando vocês participam de congressos, quais são os temas que você observa que o pessoal mais apresenta dúvidas? Então, é interessante, ou seja, isso faz parte do seu entorno, isso faz parte do seu contexto de vivência, porque você está ali no meio acadêmico observando que algumas temáticas ainda suscitam mais aprofundamento. Então, é interessante você observar isso, tá? O exemplo 2, o ponto de análise 2, eu coloco justamente para aquelas pessoas, aqueles acadêmicos que vão realizar pesquisa de campo. Ou seja, as pessoas que vão realizar pesquisa de campo, eu sempre sugiro aos meus alunos que observe o seu entorno. E o seu entorno é onde? É a sua rua, é o seu bairro, é a sua cidade, é a universidade onde você estuda. São questões que vão te envolvendo, são questões que estão muito próximas a você. Esqueçam, observem o que eu coloquei para vocês lá no passo 3 e esqueçam essa ideia de que não há um vínculo entre a vida de vocês, a vida social, com a vida acadêmica, porque nós somos um ser integral. Então, todos os segmentos da nossa vida, eles estão articulados e a gente precisa integrar isso também quando a gente vai realizar as pesquisas. E é justamente observando esses critérios, organizando as nossas ideias, seguindo esse passo a passo, que você consegue realizar um trabalho bem organizado, um trabalho bem feito. Então, se você segue esse passo a passo, você consegue sim desenvolver um trabalho bem organizado, com um aprofundamento e com grandes contribuições para a sociedade, tá certo? Então, agora vamos ver aqui o nosso resumo dessa aula de hoje. Então, acadêmico, resumindo, os 4 passos para você selecionar um bom tema de pesquisa, você deve colocar os seus interesses pessoais, identificar, fazer levantamentos de fontes de pesquisa sobre esse tema, fazer um link, uma associação desse assunto com a sua atuação profissional futura e observar ou analisar o seu entorno, justamente para poder identificar quais são aqueles assuntos, seja de ordem teórica, seja de ordem empírica, para você realizar a sua pesquisa, tá certo? Vale ressaltar também que, logicamente, aqui abaixo tem os links para que vocês possam, quem quiser ter mais um acompanhamento comigo, tem os links aqui para que vocês possam ser meu aluno lá no dia do TCC bem feito, tá certo? Reforço também que, se você gostou desse vídeo, então se inscreva nesse canal ou então compartilhe com outras pessoas que precisam desse conteúdo. Até mais!